Amados, nós estamos aí em série de mensagens falando sobre as quintas de ativação, restauração financeira. Confesso para você que quando o apóstolo ele falou para mim que eu ia ministrar essa área, eu já ministrei há muitos anos atrás, acredito que uns 8, 9 anos atrás eu já havia ministrado. Mas a palavra do Senhor, ela se renova, amém? A palavra do Senhor, ela se faz nova todos os dias, por causa da misericórdia dEle. E eu quero aqui trazer para nós, para vocês também, aquilo que o Senhor falou comigo novamente. Então, o nosso texto base é Mateus, capítulo de número 6, verso de número 24. Diz assim a palavra do Senhor: ninguém pode servir a dois senhores, porque um irá odiar, um irá amar, ou se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Tem algumas versões que está escrito riquezas ou mamon. Amados, não vou aqui me deter sobre mamon, porque o apóstolo na primeira ministração ele já explicou. Depois veio o pastor Fernando, depois veio o pastor Daniel. Então, amados, nós não podemos servir dois senhores. Vamos pegar um exemplo. Todos nós que trabalhamos, todas as empresas, a maioria, existe chefes, amém ou não amém? Agora aí, mentalize no seu chefão aí. Oh meu Deus, meu chefe é a perseguição na minha vida. Amados, um exemplo: se na empresa que você trabalha tem dois chefes, você vai deixar ele contente e o outro você vai deixar ele muito bravo. Ou você vai querer agradar um ou outro. E se você corre o risco de agradar um e você corre o risco de desagradar o outro, e por desagradar você pode ser mandado embora por causa disso. Eu já vi muito isso acontecer. Quando eu trabalhava em fábrica de calçado, e eu via muitas brigas nos chefes de produção, porque um funcionário fazia uma coisa, o outro fazia outra, enfim. E acabou acontecendo. Mas o porquê nós estamos aqui hoje para falar sobre o tema da nossa mensagem, vencendo os ciclos de bancarrota. Talvez você ainda nunca ouviu falar sobre bancarrota. Ele não está escrito na Bíblia: eu sou o espírito de bancarrota. Não tem isso aqui não, amados. Nós vamos decorrer a palavra e você vai entender o que significa isso. Vamos lá. Ciclos. O que nós entendemos na palavra ciclo? Ciclo, ela tem significados. Períodos cíclicos, que se renova de uma forma recorrente. E esses ciclos podem acontecer de várias formas. Múltiplos de 7, 14, 21, 28 e por aí vai. Ou a cada 3 meses, ou a cada 3 anos, ou a cada 7 anos. Por quê? É um período de tempo, mas tem um fim. Quando termina, entramos em outra estação, com novas pessoas, novas oportunidades, novas conexões. O seu ciclo só não se renova, sabe por quê? Porque muitas vezes eu e você nos comportamos da mesma maneira ou ficamos presos em ciclos que não voltam mais. Sabia disso? Talvez você fale: meu Deus, olha, é verdade. Vamos pegar rapidinho aqui só para mim explicar para você. Um exemplo aqui. Vamos supor que 21 dias você ficou super bem. Meu Deus, olha, eu passei esse mês aqui, nossa, 21 dias faz que eu estou super bem.
Mas aí, ao decorrer dos dias, chega no último ciclo desses 7, você está caído de novo. Quando já aconteceu isso? Eu já passei várias vezes por isso. Outro exemplo também. Talvez 3 anos que tudo vai bem na sua vida. Mas passou dos 3 anos, o que acontece? Meu Deus, o que aconteceu? Porque olha, minha vida está de cabeça para baixo. São ciclos. Talvez fazem 7 anos que você tem só prosperado nos caminhos com o Senhor, amém? Mas chegou no 8º ano, deu tudo errado na sua vida. São ciclos que se romperam. Ciclos se rompem para ser renovados. Mas quando esses ciclos, eles têm que ser renovados, nós precisamos mudar a nossa mente também. Sabe por quê? Porque todas as coisas mudam. E eu não posso ficar preso dentro de um ciclo, porque não volta mais. Aquele ciclo de 7 anos que eu vivi, ele não volta mais. Ciclos que você passou de 7, 14, 21 anos atrás, não volta mais. Então você precisa entender. E aquilo que não estiver em processo de expansão na sua vida, estará em processo de atrofia. Talvez você fale, meu Deus, qual é o processo que eu estou vivendo então? Talvez os processos que você tem vivido, que são processos cíclicos, não está fazendo com que a sua vida, vamos supor, que vai expandir a sua vida, que vai expandir os teus negócios. Por quê? Porque você está num processo de atrofia. E é espiritual essa atrofia. Sabia disso? Então, atrofia, eu peguei aqui no dicionário online. O que significa a palavra atrofia? Significa parado ou redução do desenvolvimento. A atrofia, ela é progressiva, causada por uma doença na parte da medula espinhal. Faz com que os músculos se definham. Ou seja, amados, existem ciclos que já se romperam na minha e na sua vida, mas você ainda não transicionou, porque você está preso no ciclo passado. Então você está vivendo como se você estivesse atrofiado, ou seja, nada flui, nada expande. Só que aí, não sei em você, mas quando começa a acontecer algumas coisas, acende uma luz de alerta. Poxa, por que será que eu não consegui transicionar? Mudou isso, mudou aquilo, mudaram-se as coisas. O porquê será que eu estou parado, atrofiado neste ciclo? Amados, é assim. Com Deus, nós estamos acostumados a ouvir um evangelho muito barato, um evangelho muito deturpado. Vem para Cristo, que Cristo vai te dar isso, não vai dar nada. Nós precisamos entender que a nossa vida com Deus, sendo uma vida digna diante de homens e diante de Deus, porque o que mais vale hoje é o quê? É uma vida digna e reta diante de homens lá fora, porque aqui é muito fácil. Se a minha vida não condiz com uma vida digna diante de Deus, o que dirá diante de homens? Sabe por quê, amados? Lá em Êxodo, capítulo do número 20, ele fala que ele visita a 3ª e 4ª geração daqueles que o aborrecem. Talvez eu e você
sejamos da terceira e quarta geração. O que os nossos antepassados fizeram lá atrás? Você já parou para pensar? Talvez você não acredite em maldição hereditária, mas ela é real e existe e acontece. Então, muitas vezes, se você está atrofiado espiritualmente, talvez você esteja vivendo, a vida de alguém está se repetindo na sua vida. Todo mundo está entendendo? Amém ou não amém? E falar, amados, de bancarrota é falar de dinheiro, mexer no teu bolso, é mexer aonde você não gosta. Por que nós sabemos que? Porque nós não gostamos de falar de dinheiro. Nós achamos que falar de dinheiro na igreja é proibido, é pecado, é nada. A cadeira que você está sentado aí, foi com dinheiro que foi comprado? Ou nós chegamos lá na loja e falamos: meu senhor, olha, eu tenho 1 quilo de farinha, você troca por uma cadeira? Claro que não. Então tudo, o reino de Deus é movido pelo Espírito e poder de Deus, mas também dinheiro. Vira para o seu vizinho e fala assim: você faz parte do reino de Deus? Fala assim, ó, então comece a modificar seus pensamentos. Fala assim, ó, porque o reino de Deus é poder de Deus. Fala assim, ó, e o reino de Deus está dentro de você, mas o reino de Deus também fala de dinheiro. Amém ou não amém? Porque não tem como pregar o evangelho hoje se não tiver uma cadeira para sentar, confortável, diga-se de passagem, porque quando eram aquelas cadeiras brancas, quantas reclamações eu já ouvi, e quebrava no meio do culto. Olha só, pensa que é fácil? Não é fácil não, irmão. Então, tudo que envolve o reino de Deus, envolve o meu e o seu dinheiro. Talvez você não goste, mas é a pura realidade. Deus trabalha assim. E talvez você pense: o dinheiro é do diabo. Não é não. O dinheiro é de Deus, porque Ele é o dono do ouro e o dono da prata. Então o dinheiro, o que ele precisa fazer na minha vida? Fluir, não atrofiar. E muitas vezes nós pensamos: eu não vou nem ligar para o dinheiro, porque o dinheiro é do diabo. É por isso que você está atrofiado financeiramente, porque você aderiu o dono do ouro, a prata, ao diabo. Você está errado, sabia disso? Fala assim comigo: o dinheiro é de Deus. Fala assim: mas o amor ao dinheiro não é de Deus. Amém, queridos? Falando dessa parte, vamos lá. Se a sua vida financeira não estiver no processo de expansão, ela está atrofiada por diversos motivos. Pastora, que motivos são esses? Vamos aprender aqui? Vou pegar aqui para nós. Vamos pegar alguns motivos. Avareza. Amados, a avareza é pecado. Amém ou não amém? Se você quiser ler sobre avareza, eu não vou ter tempo de entrar aqui, mas você pode pegar, anotar aí na sua Bíblia ou no seu caderno, Lucas, do 12 ao 15. Vai falar assim, ó: guardai-vos da cobiça, que é avareza, porque a vida do homem não consiste na abundância das coisas que ele possui. Ou seja, a avareza é idolatria. Então, meu amado, é muito fácil nós atribuirmos a idolatria aos nossos irmãos romanos. Muito fácil. Sendo que muitas vezes nós estamos nessa questão idólatra. Por quê? Vamos saber se você chora, se você adora ou não dinheiro. Quantos aqui choram porque faltou R$2 para pagar a sua conta? Quantos aqui choram e não tem nem vergonha de chorar, pedindo porta aberta para o Senhor, sendo que nunca fez oferta, dizimou, nem honrou esses pequeninos, porque a Bíblia fala que são os pequeninos do Senhor. Eu e você nunca honrou ninguém. Como é que você quer uma porta aberta? Como é que você quer falar de dinheiro, de Deus, que Jesus veio para te dar mansões? Isso não existe.
Sabe com o que a igreja está acostumada hoje? Com mentira, sabia? Por quê? Vamos lá. Olhando para uma igreja hoje, todo mundo pensa que a igreja dá dinheiro. Quantos pensam que a igreja dá dinheiro, tal? A igreja dá dinheiro se você extorquir. Dá dinheiro. Mas, amados, o povo de Deus, ele só vai aprender a prosperar quando ele entender sobre domínio. Não é o dinheiro que vai dominar você, mas é você que vai dominar esse dinheiro. Amém ou não amém? Então é assim, amados, a partir do momento que nós tivermos que falar com o Senhor, né? Cara a cara, como muitos de nós fazemos, e falamos: meu Deus, eu fui dizimista, eu fui ofertante, por que a minha vida financeira, ela não vai para frente? É assim, não precisa nem perguntar para Deus. Você se olha no espelho e você fala para você mesmo, sabe por quê, meu amado? Você é um avarento. Você retém o que é de Deus. Você retém o que é de pessoas que muitas vezes faz de tudo para o teu bem-estar. Você sabia disso? Será que tem pessoas aqui que faz de tudo para o bem-estar? Amém ou não amém? Ah, tem. Vamos lá. Eu sou dizimista, sou ofertante. E você? Então eu faço para o seu bem-estar, para o nosso bem-estar. Amém ou não amém? Então, nós só podemos cobrar alguma coisa de alguém a partir do momento que eu faço. Fala para o seu vizinho: você só pode me cobrar a partir do momento que você aprender a fazer. Amém ou não amém? Voltando aqui. Então, eu acredito que aqui não existe nenhum irmão avarento. Tem algum irmão avarento aqui? Não, não somos avarentos, glória a Deus. Então, outra coisinha que pode estar de errado comigo e com você, além da avareza, pode ser que eu seja... Deixa eu pegar aqui. Que eu seja uma fraude. Meu Deus, pastora, não é de Deus? Claro que é. Quantas vezes nós falamos uma coisa, vivemos outra, na frente de outros somos diferentes? Quantas vezes? O que é uma fraude? Alguém aqui já foi fraudado uma vez? Você já fraudou alguém? Porque é um pecado cometido a nível global, viu? Deixa eu explicar para você o significado. Fraude é qualquer ato enganoso, de má fé, com o intuito de ludibriar outra pessoa e de não cumprir o determinado dever. Você conhece pessoas assim? Talvez pode ser você essa pessoa. Sabia disso? Então, amados, eu preciso entender que se eu sou essa fraude, eu sou uma mentira. Quem é o pai da mentira? Quem? E a Bíblia fala que ele é o pai da mentira e torne-se igual a ele aqueles que mentem. Olha lá, vamos entender. Então, você pode virar para o seu vizinho e dizer assim para ele: irmão, não pode lidar com engano, porque a palavra do Senhor diz que aquele que engana não habitará dentro da casa dele, e aquele que fala mentiras não permanecerá os meus olhos nele. Vamos lá? Salmo 101, verso 7. Se você quiser reclamar, você pode reclamar com teu pai. Amém? Glória a Deus. Amados, outra coisa que pode ser que aconteça comigo e com você também, alguma coisa de errado nesse ciclo, é isso daqui, ó. Deixa eu só chegar aqui que complicou meu negócio aqui. Lucros imundos. Quantos já ouviram falar sobre lucros imundos?
Talvez você nunca ouviu falar. Mas, primeiramente, eu preciso entender. Pouco se é falado sobre esses lucros imundos. Mas fala muito mais no reino do Espírito do que possamos imaginar acerca de lucros imundos. Sabia disso? Lucas 19:13 diz assim, chamou 10 servos seus, confiou-lhe 10 minas e lhe disse: negociai até que eu volte. A palavra negociai até que eu volte, aqui é uma mensagem sobre Jesus. É que ele prometeu que vai voltar, amém ou não amém? E há uma versão que fala sobre produza lucro até que eu volte. Nós precisamos entender que a relação de Jesus e o dinheiro estão mais alto do que pensamos dentro do Evangelho. Nós temos dentro do Evangelho 288 versículos que falam sobre dinheiro. Sabia disso? Não só de dinheiro, mas também de posses. Além disso, falando diretamente ou indiretamente sobre a salvação do reino de Deus, o que nós podemos entender? Que também nós precisamos fazer o quê? Mostrar mais de 5.000 versículos que fala sobre salvação, dinheiro, bens e posses. Aonde eu quero chegar com tudo isso? Eu quero mostrar para você, queridos, quando se trata de dinheiro, de posse, baseado dentro do Evangelho, perceba que interessante, está falando sobre a fé. E vou falar para você, muitas vezes, a fé e a oração, elas são citadas menos vezes do dinheiro, de posses e de riquezas. Você consegue aí responder para você mesmo? Você consegue admitir que muitas vezes a igreja, eu e você, essas 4 paredes aqui não é a igreja, todo mundo sabe, que falar de fé é muito fácil quando nós temos dinheiro no bolso, aquela poupança gorda no nosso banco. É muito fácil falarmos de fé. Mas Lucas 16, do 1 ao 15, ele vai falar sobre um homem rico que era um administrador e que ele foi denunciado por defraudar os seus bens. Sabia disso? Então, amados, eu não posso ser uma fraude. Vira para o seu vizinho e fala assim: eu não sou uma fraude. Fala assim: eu sou filho de Deus. Amém ou não amém? Você tem certeza que você é filho de Deus? Amém? Você é filho de Deus por aquilo que Deus pode te dar, ou por aquilo que Ele já possui e nós estamos com Ele nas regiões celestiais? Amém ou não amém? Mas, amados, eu não posso pegar tudo isso e falar: olha, eu vou vencer esses ciclos. Sabe por quê, amados? Porque Deus nos ensina que na sua palavra, a promessa dele no presente momento não anula a responsabilidade dele assumida no passado, porque Deus faz nova todas as coisas. E se você está aqui nessa noite, é porque Deus quer fazer você transicionar para o novo que Ele tem para a sua vida. Amém ou não amém? Amados, a sabedoria de Deus, ela não nega a nossa responsabilidade aqui na terra. Sabia disso? Fala para o seu vizinho: Deus, Ele é muito responsável. Mas, além da sua sabedoria, eu e você temos grandes responsabilidades aqui na terra. Amém?
Sabe qual que é a única responsabilidade nossa como filho de Deus aqui na terra? É usar a nossa palavra, a nossa boca. Porque os céus, eles estão esperando o quê? Um comando daqui para agir em nosso favor. Você sabe como eu sei disso? Efésios 1:3. Louvamos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as bênçãos do céu, por pertencemos a Cristo. Você não entendeu? Louvamos a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as bênçãos, porque nós pertencemos a Cristo. Amém? Então, amados, não existe reino de Deus sem acreditar e sem investir. Por quê? O que eu tenho que fazer aqui? O reino de Deus, eu tenho que investir tempo, oração e ação, porque a oração, ela vai se transformar em uma ação, porque eu dou legalidade aos céus em agir ao meu favor, amém? E dinheiro. Não tem como, amados, nós falarmos sobre tudo isso daqui sem tocar no dinheiro. Sabe por quê? O seu nível de investimento no reino de Deus revela o quanto você confia todos os seus bens que você tem em Deus. Sabia disso? E quando você prospera através dos seus atos de adoração, o que é esses atos de adoração? Pastor, o que é eu prosperar através dos atos de adoração? Um exemplo, eu ser dizimista e ofertante na casa do Senhor. Por quê? São atos de adoração, não é o homem que vai receber. Vocês lembram uma coisa? Que Deus, Ele não recebe dinheiro. Deus, Ele não recebe, como que eu posso dizer? Os músicos aqui que possam fazer aquelas coisas, o vocal. Deus não recebe nada disso. Sabe o que Ele vai receber? A intenção que está no seu coração. Sabia disso? Então é por causa dessa intenção que nós não prosperamos. Porque nós não conhecemos o Pai que nós temos. Sabia disso? Porque nós aprendemos há 1500 anos atrás, né? Lá na igreja que Jesus dá pau no diabo, igual o apóstolo fala, que leva seu dízimo, paga o seu dízimo a Deus, porque senão vai entrar o devorador na sua casa, vai comer todo o seu arroz, vai comer, tudo mentira. Não existe isso. A única coisa que Deus quer através do meu e do seu dinheiro, sabe o que Ele quer ver? A intenção que está aqui dentro. Agora, eu falando isso para você, você fica feliz ou fica com medo? Porque da mesma sorte que você dá, você recebe. Então, se eu não tenho recebido, é porque Deus não se agrada dos meus atos de adoração. Nossa, mas quem que recebe então meus atos de adoração? Acho que eu não preciso nem falar, né, irmãos? Quem recebe. Aprenda, amados. Todo lucro fora do propósito se torna prejuízo. Um bolso cheio não preenche uma alma vazia. Marcos 8, 36, 37. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que pode dar o homem em troca da sua vida? Ah, eu vim dar o dízimo em troca da minha vida eterna. Infelizmente estamos errados, equivocados, porque Deus não trabalha com troca. Você consegue compreender? Isaías 55, 1, 2 fala: venham, bebam o vinho, o leite, tudo é de graça. Mas tem uma pergunta: por que gastar seu dinheiro com comida? Por que gastar o seu dinheiro com que não te fortalece? Ou por que
pagar aquilo que não te satisfaz? Ou seja, amados, nós estamos devendo muitas coisas ao Senhor, principalmente a intenção do nosso coração, atos de adoração, atos de louvor. Eu me lembro que acho que 8 anos atrás estávamos na igreja do apóstolo Paulo Tércio, na Transformação Brasil em São Paulo. E lá estava Valnice, vários. E no momento da adoração, eu vi muitas pessoas levantando e entregando seu dízimo, sua oferta, não sei, o que eles proporam com Deus. E na hora que eu vi aquilo, eu falei assim, que bom, que legal. Por quê? Porque, amados, são atos de adoração. A minha entrega são atos de adoração. A minha voz, até a da forma que eu me visto, tudo transforma-se no reino do Espírito, atos de adoração. E eu vendo aquilo, eu falei, nossa, que legal. Há 8 anos atrás, não sei se você lembra disso. Não precisava falar nada, né? Aí eu me lembro que no final, alguns chegaram atrasados, como é normal aqui no Brasil, né? Porque muitos atrasam o atraso é uma maldição. O pastor falou assim, o apóstolo: olha, eu quero dar liberdade para alguns aí que ainda não dizimou e não ofertou. Fiquem na liberdade. Então veio o dobro de pessoas que já tinha feito os atos de adoração. E eu fiquei me perguntando, olha, é muito mais fácil a pessoa fazer por um ato de adoração do que eu ter que ficar inventando caraminholas e tentando forçar o povo a dar a Deus aquilo que já é dele. Vocês conseguem entender isso? Amados, a minha vida, a sua vida financeira é como um cavalo. Quantos aqui andaram de cavalo? Quem já andou de cavalo? Eu nunca andei. Acho que foi janeiro. Isso, janeiro nós tiramos uns dias de férias. E eu fui lá numa varandinha ali. E eu estava vendo uma fila para um pessoal andar de cavalo. Eu não gosto, eu tenho primeiro ponto, eu tenho dó do cavalo e tenho medo, então eu não ando. De repente, eu vi o cavalo aqui já preparado, uma pessoa fazia uma força para subir no cavalo e de repente ele caía desse lado. A gente, né, eu não ri não, né, porque de repente, aí o outro desse lado que tinha caído, ele tentava de novo montar no cavalo, ele caía desse outro lado. Eu falei, meu Deus, que pena, que dó. Mas aí, através disso, eu fiquei pensando, o que será que Deus quer mostrar isso para mim, né? Do nada, eu ouvi a voz do Senhor que fala no nosso alma, que fala assim, andar sobre o cavalo é o equilíbrio total. Por quê? Porque você monta nele, você tem equilíbrio e você vai conduzir o cavalo. Do nada o Senhor começou a falar comigo sobre dinheiro. O Senhor falou assim comigo: a sua vida financeira é como um cavalo que vocês fazem a maior força para manter uma vida financeira reta, mas aí vem o diabo, que é o mamon, né? Eu coloquei diabo, mas é mamon, joga-nos para um lado e para o outro. Eu falei, verdade, Deus, olha que interessante. Eu até escrevi, porque eu escrevo muito, eu gosto muito que o Senhor falou comigo. Mas aí, quando eu olhei para aquilo lá, eu falei, misericórdia. E amados, literalmente, se nós não temos o equilíbrio, nós caímos do cavalo. É assim ou não é? Aquele velho ditado, caiu do cavalo. E caímos do cavalo. Por quê? Porque a nossa força está em subir no cavalo, parar em cima dele, que eu vou ter o quê? O equilíbrio total e vou prosseguir.
Mas não, vem Mamon de um lado e vem Mamon de outro. Ele nos puxa por um lado e puxa para outro. Por que eu estou falando isso para você? Porque dentro disso, Deus, Ele quer nos fazer prosperar. Amém ou não amém? Só que no momento que eu vi aquelas pessoas caindo de um lado, caindo de outro, eu tive como exemplo para mim, tá? Que de um lado que a pessoa caiu, tinha uma síndrome de consumismo e a outra uma síndrome de bancarrota. E eu só anotei essas coisas e depois lá em casa eu meditei. Então vamos lá. Eu nem entrei ainda só estou no esboço aqui, na introdução. O que significa a síndrome? Síndrome, amados, é um conjunto de sinais, sintomas observáveis em vários processos diferentes, como, com ou sem causa específica. É um quadro difícil de fechar um diagnóstico. É um quadro vulnerável, onde há sintomas e alguns sinais. Então, uma síndrome é diferente de uma doença. Por quê? Porque quando nós sabemos o que é uma doença, nós conseguimos remédio para tratar. Amém ou não amém? Vamos falar da doença atual daqui, da dengue. Meu Deus, viu? A dengue veio para acabar com todos nós. Dengue, você fica acamado com 4, 5 dias de febre de 38, 39 graus. Depois que você passa por ela, o que acontece? Fica com dores musculares, não consegue firmar as pernas. Mas tem como tratar essa dengue, né? Como que nós vamos tratar? Com soro, com várias vitaminas, vitamina C, vitamina B e um monte de vitamina. Tô craque porque o apóstolo passou por isso. E vamos lá. Então, é fácil tratar quando é uma doença. Agora, e uma síndrome? Amados, o que pode ser essa síndrome de um consumismo? Porque nós somos consumistas. Amém ou não amém? Dentro disso, o Senhor falou comigo. O que pode ser essa síndrome aí que... O primeiro que eu falei para vocês, do consumismo. Eu peguei aqui o marketing digital. Meu Deus, sabe por quê? Porque nós estamos na era, né? Todo mundo tem hoje um smartphone, amém ou não amém? Quem não tem um smartphone, um telefone, um celular? Todos têm. E vamos lá. Então, o nome dessa síndrome, eu estou dando, tá? Eu, Juliana, estou dando de marketing digital. Por quê, amados? Porque tudo que eu preciso é tão fácil, tá aqui, né? Se eu preciso fazer um Pix, tá aqui. De repente, estou nas minhas redes sociais e começa a entrar algumas propagandas legais, principalmente para mulher, roupa, sapato, maquiagem, meu Deus, infinitas coisas. Mas o Senhor fala comigo, 1 João 2,16. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas provém do mundo. Então essa síndrome, amados, que eu estou falando para você do consumismo, ela entra pela cobiça dos olhos. Sabia disso? Será que é só comigo que acontece isso? Só comigo acontece isso? Não, né? Tá, estava achando que eu... Então vamos lá. O que vem a ser esse marketing digital? São estratégias e táticas de comunicações voltadas ao campo do universo digital, propondo melhorias, estabelecendo metas, e esse profissional é quem vai trabalhar diretamente com as mídias sociais de conteúdo para atrair novos clientes, para atrair eu e você. Fala para o seu vizinho, eu e você vai atrair. Então eu peguei um exemplo aqui, muito legal, que acontece muito, e nós vamos falar sobre ele.
Um exemplo. No nosso meio aqui, são mais as mulheres que vão ao mercado ou os homens? Eu sempre vou. O apóstolo é poucas vezes que vai. Acho que é mais as mulheres, né? Vamos lá. Você sai para comprar 5 quilos de arroz. Mas você vê o cartaz do marketing, uma promoção tremenda para 10 pacotes de arroz para dividir em 10 vezes. Uau! O que vai acontecer com a mulher? Vai fazer nossa, vou comprar, tá muito barato. Vou comprar 10 pacotes de arroz, vou dividir em 10 vezes. Meu Deus, é muito barato, tá? Mas chega na hora, nós não pensamos, mas vai chegar no 5º mês, o arroz que eu comprei lá para ficar guardado encheu de caruncho. Estragou. Eu precisava comprar os 10 pacotes de arroz? Eu precisava? Não. Eu precisava de 5 quilos só. Mas, o que aconteceu? Marketing digital. O que aconteceu? Eu vi lá, comprei, só que o arroz carunchou. Ou então, sabe o que pode acontecer? Você receber um cartão de crédito do nada com limite altíssimo, aquele black. Meu Deus. Ô, delícia ter um cartão black, hein? E você não compra o que você precisa. Você só compra porque você tem limite. Mas aí chega o dia de pagar a fatura. Aí você descobre que você não tem como pagar a fatura. Né? Aí eu vou lá e pago o mínimo. Meu Deus. Só que aí no 2º mês, os juros, ele vai bater mais ou menos de 17%. Em 3 meses, fiquei endividada. Vamos fazer os cálculos. Eu precisava desse cartão? Não. Por que eu liberei o cartão? Cobiça dos olhos. Vocês estão entendendo? Eu precisava comprar. Ô, irmã, você precisa comprar 10 pacotes de arroz para sua casa? Fala a verdade. É muita coisa. Não sei, mas é muita coisa. Aí sabe o que acontece? Depois que estraga lá no seu armário, você manda pro assistência social da igreja, tudo cheio de caruncho. Coisa feia. Por isso que Deus não te abençoou, irmão. Você compreende? Então, em 3 meses, fiquei endividado. Aí você descobre que o marketing foi feito para você gastar ainda o que você não tem. Meu Deus, eu gastei o que eu não tenho. Eu vou ter que esperar 30 dias para pagar. Vai lá saber se eu vou ter o dinheiro para pagar o bruxo, né? A gente fala bruxo por causa do cartão. O marketing ele é muito importante, amados. Mas se você vai comprar o arroz, é porque você tem uma necessidade. Amém ou não amém? Mas o engraçado é que nós sabemos que o arroz fica lá na 4ª gôndola. É gôndola que fala? É gôndola, né? Do mercado. O que eu vou fazer? Eu só preciso comprar o arroz, tá? Eu e você. Nós aí. O que eu faço? Pego o carrinho, vou passear na 1ª gôndola. O que acontece? Vou enchendo. Chegou na 4ª gôndola, o arroz está ali. Eu precisava encher o carrinho com tudo que eu enchi? Sabe por quê? Porque a maioria das coisas que nós compramos com a cobiça dos olhos, nós jogamos fora. E é pecado. Lembra que nós falamos sobre a avareza? Amados, para eu chegar na 4ª gôndola, eu já estava com o carrinho cheio. Cheio do que eu não precisava, porque eu só fui comprar o arroz. Vocês estão entendendo a cobiça dos olhos? O que é o consumismo? Nós estamos sendo preparados para comprar tudo aquilo que nós não precisamos. Quantos se lembram aí
da Covid, que você chegava no supermercado com hora marcada, não tinha mais papel higiênico. Eu não sei o porquê até hoje. Quando se lembra disso? Olha o medo de ficar sem o papel higiênico. Jesus, aonde nós vamos parar? E esses dias também, porque aconteceu aquelas coisas lá no Rio Grande do Sul. Eu fui no mercado, estava lotado. Acabaram com o arroz. Ainda bem que eu não estava precisando de arroz. Não tinha mais arroz. Só daquele pacotinho de 1 quilo. Para você ver o que acontece conosco. Quando nós entramos nessa onda dos nossos olhos. Então você entendeu aqui a síndrome do consumismo, tá? Agora, o que é a síndrome então de bancarrota? Vamos lá? Bancarrota, ela é uma ruína financeira. É uma palavra que o português importou do século XVI, do italiano bancarrota, do sentido literal, banco quebrado, banco falido, tá? Meados do século XVI, houve uma queda brusca. E lá perderam-se muitos dinheiro, bancos fecharam. Então é por isso que fala sobre bancarrota, ok? Para vocês entenderem que não está escrito na Bíblia, eu sou bancarrota. Bancarrota é um termo utilizado para descrever a situação financeira de uma pessoa, de uma empresa ou um país que está falida. Quando alguém ou algo está em bancarrota, significa que não possui mais recursos suficientes para pagar as suas dívidas. Esse termo, ele foi criado pelo teólogo e psicólogo, ele é britânico, Brandon Brookel. Ele chama meados dos anos 70 a 80. Ou seja, ele viu com os seus olhos todas as quedas desses bancos. Então, ele, por ser teólogo, pastor e também psicólogo, ele trouxe isso, ele escreveu livros, né? Várias coisas assim. Mas a Bíblia, ela não relata esse nome. Mas eu quero falar para você o que a Bíblia relata. A Bíblia relata sobre verdugos. O que significa o verdugos? Era quem executava a pena de morte num condenado, que ele afligia alguma lei. Carrasco, quem maltratava ou aplicava os castigos corporais em outra pessoa. Se você ler, amados, Mateus capítulo 18, do 18 ao 34, ali vai estar explicando a parábola do credor incompassivo. E você sabe que muitas vezes esse credor incompassivo, está eu e você envolvido nisso. Por quê? Porque o patrão perdoou esse credor incompassivo. Só que outro devia para esse cara que foi perdoado. O que ele fez? Ele denunciou essa outra pessoa para esses carrascos e eles apanharam. Só que também ele foi denunciado depois por causa que ele foi perdoado pelo seu patrão. Agora, como vencer os ciclos de bancarrota? Pergunta para o seu vizinho: você sabe como nós vamos vencer bancarrota? Ou seja, banco falido, casa falido, casamento falido, o que mais? E por aí vai. Hoje nós vivemos de aparência. A maioria, hoje, eu não, né? Nós, todos nós, vivemos de aparência porque nós temos a era digital. Tão bonito colocar foto, mostrando. Mas é tudo mentira, a maioria é tudo mentira. Só colocam ali para fazer uma questão social. Porque quando você vai ver, é igual Jesus fala do sepulcro caiado. Belo por fora, fedendo por dentro. Por isso que eu falo para você que Deus, Ele conhece a intenção do nosso coração e nós temos que vigiar por causa disso. Como eu vou vencer então esse bancarrota? 1 Pedro 1,18
Ele vai falar assim, ó: pois vocês sabem que o resgate para os salvar do estilo de vida vazio que herdaram de seus antepassados. Paro aqui. Então, aconteceu algo. Nós somos resgatados. Nós temos um Salvador. Amém ou não amém? Sabe de uma coisa? Deus, ele é poderoso. Amém? Ele tem anjos ao dispor dele. Anjos poderosos. Anjos que nós nem imaginamos. Porque é um alto escalão, um alto poder ali. Ele poderia ter mandado algum anjo para nos salvar, a humanidade. Mas sabe o que ele fez? Ele falou, não. Ele mesmo deu o melhor dele para nos salvar. Foi o seu único filho. E nós temos que fazer uma comparação. Deus, ele faz tudo de melhor para mim e para você. Ele não mandou um anjinho, não, qualquer anjo. Ele mandou o seu próprio filho. Então, quando se fala de salvação, nós temos que entender que Jesus, ele fez o melhor para nós. Mas nós não temos a capacidade de fazer o que está escrito na palavra. Nós fazemos ao contrário. E ainda o que nós fazemos? Passamos lá uma água na nossa cara lavada e vamos cobrar o Senhor. Um dia eu fui dizimista. Um dia eu fui ofertante, cadê a minha bênção? Mas quem disse que Deus deve alguma coisa para alguém? Ninguém ganha de Deus no dar. Passa uma revista na sua vida agora. Quantas vezes você foi e é infiel ao Senhor? É infiel com homens, no casamento, com amizades. Nem por isso Deus nos expõe. Olha como que Deus é bom. Ele não pode negar a Ele mesmo. Então aqui a palavra está nos dizendo que nós recebemos um estilo de vida vazio. Que herdamos de quem? Dos nossos antepassados. Nossos pais, nossa mãe, vó, vô. Então ele fala, não foi pago com o simples ouro e prata. Então, amados, a nossa salvação não tem a ver com dinheiro. A minha salvação, a tua salvação não tem nada a ver com dinheiro. Tem a ver com o sangue precioso de Cristo, que ainda Ele nos olhou como aquele credor incompassivo que somos. Porque nós não somos perfeitos, vamos falar a verdade? Primeiro ponto aqui para eu vencer os ciclos de bancarrota. Uma hora minha vida financeira está top, uma hora ela está destraçalhada. Por quê? Porque a culpa não é de Deus, a culpa é minha. Somos descabeçados. Nós gastamos por aquilo que vemos, sem necessidade. Amém ou não amém? Lembra daquele servo que deixou a viúva e os filhos, que os credores vieram buscar os filhos para pagar a dívida? Ou seja, nós vimos ali um homem descabeçado. Por quê? Porque ele não pagou o que era devido. E muitas vezes nós fraudamos porque nós não gostamos de pagar. Nós gostamos de pegar. Nós gostamos de reter, mas nós não pagamos o que é devido. Então, amados, para eu romper com esse espírito de miséria, nós precisamos entender que esse século 21 aqui, nós cristãos, quem tem cristão aqui? Nós reclamamos de tudo. De tudo. Se você vai daqui a 200 quilômetros para ouvir uma outra mensagem, que pode ser as mesmas mensagens que estamos cansados de ouvir, você não retém em pagar R$300. Mas se tem festividade, tem alguma coisa, você reclama de pagar R$17 de uma comida tão boa que comemos no sábado. Foi ou não foi? Onde que nós vamos parar? Fala para mim.
Eu preciso romper com esse espírito de miséria. Para Deus tudo é tudo para glória, tudo tá bom não, irmão. Deus, Ele é um Deus detalhista. Ele não aceita e não recebe qualquer coisa. Principalmente dos nossos atos de adoração. Deus não recebe. Quem será que recebe? Eu coloco no altar, é o homem. Não é não. Vocês estão compreendendo? Primeiro ponto, você quer viver longe desse bancarrota, sabe? Desse ciclo, com uma hora a sua vida financeira está 1.000, outra hora ela está 10. Você precisa entender que tudo custa dinheiro, tudo custa oração, tudo custa. Para eu e você estar de pé, custou o quê? Um sapato. Quanto você pagou desse sapato? Para você chegar até aqui, você gastou. Não gastei não, gastou só gasolina. Gastou ou não gastou? Quanto custa? Igual o pastor Daniel falou semana passada. Nós temos que parar de sermos mesquinhos. Sabe aquele homem da mão ressequida? Muitos de nós estamos assim. Porque eu sou crente há 100 anos, eu dou o dízimo há 100 anos. Deus não está preocupado com isso. Deus está vendo a intenção do teu coração hoje. E muitas vezes a tua prosperidade não vem, porque a prosperidade é a ausência de necessidade, não é riqueza, não é luxo. Por quê? Porque nós esbanjamos. Nós jogamos fora. Nós fraudamos. Amém ou não amém? Vira para o seu vizinho e fala assim: irmão, para de ser um cristão chato. Fala, você reclama de tudo. Fala assim, rompe hoje com esse espírito de miséria. Amém ou não amém? Porque se for falar para você que vai chegar amanhã aqui perto da nossa cidade, vamos pegar um pregador famoso aí, deixa eu ver. Luiz Hermínio. Se for, você vai pagar. Você vai pagar, você paga. Agora, quando é para a tua casa local, igreja local, o que você faz? Mão ressequida, atrofiada. Por isso que você não prospera, porque você está atrofiado espiritualmente. Ou você está de olho no seu irmão, no seu vizinho, o que o teu irmão está fazendo. Por que ele prospera e eu não? Já parou para perguntar isso para esse irmão? Por que você está prosperando? Quais são os atos de adoração dele? Já pararam para perguntar isso para ele? Era bom você perguntar. Segundo ponto. Quantos aqui querem vencer os ciclos de bancarrota? Então, segundo ponto. O que eu preciso? Perdoar. Pedir perdão. Para quem? Para Deus? Não, primeiro não. Primeiro você vai pedir perdão para quem você precisa ir voltar, porque você está rompido. A tua oração nem sobe, Deus não vai nem te perdoar. Que é bíblico. Mateus 6. Lá em Mateus, deixa eu pegar aqui. Mateus 6, 14 e 15. Jesus nos ensina que os atos de não perdoar, o Pai não nos perdoa também. Então as suas bênçãos estão retidas. Você vive nesse ciclo de bancarrota. Por quê? Porque você não perdoa. Você fala de perdão, mas você não vive o perdão. Aí você fala, eu pedi tanto perdão a Deus, Deus não me ouve. É claro. Primeiro você tem que consertar aquilo que você fez, para depois chegar em Deus e falar: Deus, Senhor, eu me humilhei, fiz o caminho de volta, e agora os céus não estarão mais cerrados sobre a minha cabeça. Amados, é Bíblia, não tem o que fazer. Ciclos, como eu expliquei lá no começo, eles só vão se romper a partir do momento que você der legalidade da terra para movimentar os céus. Porque dentro disso você pode gritar, espernear,
fazer 1000 empréstimos que Deus não vai te ouvir. O que ele fala? Se você se lembrar que você tem alguma coisa contra alguém, contra o seu irmão, antes dos atos de adoração, nem deixa no altar. Vai lá se consertar com a sua esposa, com o seu marido, vai lá pedir perdão para o seu amigo, para quem for, porque os céus estão fechados. E quem é o dono do ouro e da prata e que tem a chave é Deus. Amém ou não amém? Então nós estamos acostumados a ouvir falar de um Deus muito bonzinho. Deus é bom, amém? As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, amém? Só que no mesmo tempo, Deus, ele é justo. Deus, ele age com justiça. E a justiça de Deus não é a minha e a sua justiça. Os nossos pensamentos e os nossos caminhos não são os caminhos e pensamentos de Deus. Nós temos que entender que ele é soberano sobre tudo. Bancarrota, ele só vai ser destronado da minha vida, nesse segundo ponto, se eu perdoar, se eu pedir perdão e se eu tiver o entendimento do que é isso. Terceiro, pare de irritar a Deus com os seus comportamentos repetidos. Pare de irritar a Deus com seus comportamentos repetidos. Sabe por quê? Acasias, filho de Acabe, provocou a ira do Senhor por ter feito o que era mal aos olhos do Senhor. Amados, todo mundo que conhece a palavra, amém ou não amém? Para de fazer o que é errado. Para de fazer o que é mal. Para de encobrir aquilo que aos olhos do Senhor não é. Para. Vira para o seu vizinho e fala assim, ó, pare de irritar a Deus. Fala assim para ele, pare de ter comportamentos repetidos. Por que comportamentos repetidos? Porque Acasias viu que o pai fez, Acabe, e fez a mesma coisa, até pior. Coloque um basta, amados. Coloque um basta nisso. Deus está cansado, sabe? Deus, ele detesta. Nós provocamos a ira em Deus. Por quê? Porque nós vivemos de comportamentos repetidos. Mas eu quero lembrar você de uma coisa. A ausência de boas, a ausência de não boas referências não é desculpa para você fracassar na sua vida e levando toda a sua geração uma ruína. Você entende isso? Viu? Olha, eu me sinto fracassado. Ué, por que será? Por que será que você está fracassado? Você já parou para pensar? Será que você não está repetindo aquilo que você viu no seu passado? Será que você não está fazendo a mesma coisa que o seu bisavô fez com a sua bisavó, com a sua avó, com a sua mãe? Enfim, não sei. Saiba de uma coisa: Deus detesta comportamentos repetidos. Depois, se você quiser aprender e ler sobre isso, você vai ler em 1 Reis 22, 52 ao 54. Sabe, amados, nós como cristãos, nós precisamos ter na nossa cabeça o seguinte, que antes de eu e você vir a esse mundo, Deus já tinha escrito todos os nossos dias. Deus, ele não tem plano de desgraça na nossa vida. Deus, ele não tem plano de vergonha, de tragédia. Ele não tem esses planos para nós. Mas por que isso continua acontecendo? Porque eu estou com comportamentos repetidos. Chega. Fala para o seu vizinho, ó, chega, corta. Fala assim, ó, Deus está cansado disso. E fala assim, ó, Deus não se comove não, viu? Sabe por quê, amados? Porque os planos de Deus estavam já estabelecidos na minha e na sua vida quando nós nascemos. Jeremias 29:11 fala o quê?
porque eu sei os planos e propósitos que tenho para você. São planos de paz e prosperidade, para vos dar os fins que desejais. Já estava sobre nós. E nós muitas vezes retemos, porque nós não conseguimos entender a verdade de Deus. Sabe por quê? Porque nós somos seres humanos, difíceis de arrependimento, mas cheios do quê? De reclamações. O quarto e último aqui, para a gente encerrar, para eu cortar de vez esse ciclo de bancarrota: honrar a Deus com todos os bens, com as primícias de toda a renda. Aí se encherão os teus celeiros de fartura, transbordarão de vinho novo os teus lagares. Amados, eu preciso fazer o que é certo e não o que dá certo. E certamente no muito o Senhor nos colocará. Amém? Então, honrar a Deus, honrar os homens, honrar pai e mãe. Talvez você não honrou seu pai e sua mãe, e talvez você cobra hoje como que eu posso dizer? Uma vivência, ou com seu filho, ou com sua filha, ou com seus pais. Amados, perdoe-os. Não tem como, quando foi quebra de vínculo, não tem como você ter uma vivência, mas tem como você pedir perdão e ser perdoado pelo Senhor. Segundo a Crônica 7,14, o que fala? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus e sararei a sua terra. Amém? Então, amados, para eu colocar de vez esses ciclos de bancarrota na minha vida, eu preciso romper com esse espírito de miséria, eu preciso perdoar, eu preciso parar de irritar a Deus com seus comportamentos repetidos, honrar a Deus, honrar os homens, honrar pai e mãe, e lembrar e entender de fazer o que é certo, não o que dá certo. Amém ou não amém? Você pode se colocar em pé?